Hermenêutica, princípios de interpretação das Sagradas Escrituras. Apresentação. Hermenêutica, princípios de interpretação das Sagradas Escrituras, tem sido uma ferramenta essencial na intrigante tarefa de interpretação bíblica. Para os países de língua portuguesa, esse livro é um presente. O autor desta obra, o Dr. Lund, é considerado o mais produtivo e influente mestre de estudos bíblicos em língua castelhana, além de ser conhecido pela erudição e por sua produção intelectual de valor inestimável. Esse emérito professor dominava outros 6 ou 7 idiomas europeus, sem contar as línguas clássicas em que a Bíblia foi escrita. Em fase posterior de sua vida, durante a obra missionária nas Filipinas, o Dr. Lund estudou vários idiomas e dialetos daquele arquipélago. Assim, ele traduziu todo o texto da Bíblia para o panaico, bem como o Novo Testamento para os dialetos Cebu e Samar. Temos certeza de que este livro foi e continua sendo verdadeira bênção para todos aqueles que o estudam, de pastores a evangelistas, de pesquisadores a cristãos com interesse e amor pelos estudos bíblicos. A editora. Hermenêutica, princípios de interpretação das Sagradas Escrituras. 1. Hermenêutica, a importância de seu estudo. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é, sem dúvida, a hermenêutica. No entanto, há muitos pregadores que nem sequer conhecem esse termo. Então, o que é hermenêutica? O dicionário diz que é a arte de interpretar textos. Todavia, a hermenêutica, no grego hermeneuin, interpretação, da qual nos ocuparemos aqui, faz parte da teologia exegética, que trata da reta explanação e da interpretação da Bíblia. No Novo Testamento, lemos que o apóstolo Pedro escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com os demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pedro 3,16. E para maior desgraça e calamidade, quando tais pessoas ignorantes dos conhecimentos hermenêuticos se apresentam como eruditos, desvirtuando as escrituras para provar seus erros, arrastam com eles multidões à perdição. Esses tolos pretensos doutores eclesiásticos sempre acabam constituindo-se em hereges ou falsos, desde os falsos profetas da antiguidade até os papistas da era cristã, bem como os editas e russelitas dos dias de hoje. Qualquer pregador que desconhecer essa importante ciência se verá muitas vezes confuso e cairá facilmente no erro de Balaão e na contradição de Corá. Judas 11. A arma principal do soldado de Cristo é a Bíblia. E se ele desconhece o valor das Escrituras e ignora seu uso legítimo, que tipo de soldado vai ser? Não existe livro mais perseguido pelos inimigos, nem mais torturado pelos amigos que a Bíblia. Isso por causa do desconhecimento dos princípios sadios de interpretação. Mas isso, irmãos, não deve ser assim. Essa dádiva do céu não nos veio para que cada indivíduo utilize a vontade conforme o próprio gosto, mutilando-a, usando subterfúgios ou distorcendo-a para a própria perdição. É importante lembrar que as muito variadas circunstâncias, as quais contribuíram para a produção do maravilhoso livro,
requerem de seu expositor um estudo detido e constante, conforme a ciência, tal como ditam os princípios da hermenêutica. Acerca da instrução dos autores bíblicos, os santos homens de Deus, que falaram sempre inspirados pelo Espírito Santo, encontramos pessoas de educação bem diversa, sacerdotes como Esdras, poetas feito Salomão, profetas tal qual Isaías, guerreiros como Davi, pastores como por exemplo Amós, estadistas tal qual foi Daniel, dentre os sábios como não falar de Moisés e Paulo, e dentre os pescadores, homens sem letras, pessoas tão simples como Pedro e João. Desses, alguns formulam leis seguindo o modelo de Moisés, outros escrevem histórias, como Josué. Alguns também escrevem salmos, como Davi, outros provérbios, tal qual Salomão, e ainda profecias feito Jeremias, biografias e cartas, como fizeram respectivamente os evangelistas e os apóstolos. Acerca do tempo, o período de Moisés se dá 4 séculos antes do cerco de Troia e 3 séculos antes de aparecerem os mais antigos sábios da Grécia e da Ásia, como Tales, Pitágoras e Confúcio. Já o último autor bíblico, João, viveu cerca de 1500 anos depois de Moisés. Acerca do lugar, os textos bíblicos foram escritos em lugares tão diferentes como são o centro da Ásia, as areias da Arábia, os desertos da Judéia, os pórticos do templo, as escolas dos profetas em Betel e Jericó, os palácios da Babilônia, as margens do Quebar e em meio à civilização ocidental, tornando-se as figuras, símbolos, expressões dos usos, costumes e cenas oferecidos por essa diversidade de locais. Os autores bíblicos foram plenamente inspirados, mas não de tal modo que se tornasse desnecessário o mandamento de esquadrinhar as Escrituras e se desconsiderasse tamanha variedade de pessoas, assuntos e épocas e lugares. Naturalmente, essas circunstâncias tiveram influência, por certo, não na verdade divina expressa na linguagem bíblica, mas na própria linguagem de que se ocupa a hermenêutica. Portanto, é necessário que elas sejam compreendidas pelo pregador e pelo intérprete e pelo expositor bíblico. Um exame breve e geral da linguagem nos mostrará de forma mais evidente a grande necessidade do conhecimento da interpretação salutar para o estudo proveitoso das Sagradas Escrituras. Por exemplo, certos doutos que vivem sempre incomunicáveis com respeito à linguagem bíblica consideraram tal linguagem ofensiva ou incompatível com o seu ideal imaginário de revelação divina. Tudo isso em razão da superabundância de toda espécie de palavras e expressões figuradas e simbólicas presentes nas Escrituras. Algum conhecimento de hermenêutica igualmente os livraria dessa dificuldade e os convenceria de que tal linguagem não apenas é divina por excelência, como também é a mais científica e literária. Um famoso cientista costumava insistir com seus colaboradores na disciplina para que encarnassem o invisível, porque, conforme dizia, tão somente desse modo podemos conceber a existência do insensível operando sobre o visível, o invisível operando sobre o visível. Todavia, essa ideia da ciência moderna é mais antiga que a própria Bíblia, visto que, em verdade, foi Deus o primeiro que encarnou os seus pensamentos
invisíveis nos objetos visíveis do universo, revelando-se a si mesmo. Pois desde a criação do mundo, os atributos insensíveis de Deus e invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos 1:20. Portanto, aqui está o universo visível, tomando como gigantesco dicionário divino, repleto de inumeráveis palavras que são os objetos visíveis, vivos e mortos, ativos e passivos, expressões simbólicas das suas ideias invisíveis. Assim, nada mais natural que ao inspirar as Escrituras, ele se valha do seu próprio dicionário, levando-nos por meio do visível ao invisível, pela encarnação do pensamento ao próprio pensamento, pelo objetivo ou subjetivo, pelo conhecido e familiar ao desconhecido e espiritual. Todavia, isso não apenas foi natural, mas absolutamente necessário, em vista da nossa condição atual, uma vez que as palavras exclusivamente espirituais ou abstratas pouco ou quase nada dizem ao homem natural. Deus tem levado em conta esta nossa condição. Assim, não devemos estranhar que, a fim de elevarmos a concepção possível do céu, ele utiliza figuras ou semelhanças tomadas das cenas gloriosas da terra. Nem devemos estranhar que, para elevar-nos à concepção possível da sua própria pessoa, ele se sirva do que foi a coroa da criação, apresentando-se como ser corporal, semelhante a nós. É importante dizer que, para a correta compreensão da verdade, tanto em símbolo e figura, pela necessidade humana, são necessários meditação e estudo profundo. A esta altura, é preciso observar, porém, que as chamadas expressões figurativas ou simbólicas não se devem apenas à natureza da verdade espiritual, a maravilhosa relação entre o invisível e o visível, mas também ao fato de que se trata de linguagem mais apropriada, por ser bastante formosa e expressiva. A linguagem figurada conduz ideias à mente com muito mais vivacidade que a descrição prosaica ou comum. Encanta e recria a imaginação e, ao mesmo tempo, instrui a alma fixa a verdade na memória, agradando ao coração. Como se enganam os que imaginam que a Bíblia, para ser revelação divina, deveria estar escrita no estilo da aritmética ou geometria. Pela sua sabedoria, Deus não tem enlouquecido a sabedoria do mundo? Portanto, em resumo, é importante lembrar que as Sagradas Escrituras, tratando de temas que abrangem o céu e a terra, o tempo e a eternidade, o visível e o invisível, o material e o espiritual, foram produzidas por pessoas de tão variada natureza, em épocas tão remotas, países tão distantes entre si, em meio a povos, costumes tão diferentes, em uma linguagem tão simbólica, que facilmente se perceberá a seguinte verdade: para o reto discernimento, a compreensão de tudo é de extrema necessidade todo conselho, auxílio que a hermenêutica é capaz de nos oferecer. Perguntas: o que é hermenêutica? 2. Para onde leva o fato de ignorá-la? 3. Por que existem os falsários e hereges? 4. Para que nos foram dadas as Escrituras? 5. Que circunstâncias na produção das Escrituras tornam necessário o estudo da hermenêutica? 6. Por que, sobre qual assunto e em que épocas e lugares a Bíblia foi escrita? 7. De que maneira tais circunstâncias requerem conhecimentos hermenêuticos? 8. Por que razão certos eruditos negam a inspiração divina da Bíblia? 9. De que maneira científica se revela o invisível? Quais são o pleno e também o procedimento divinos nesse caso? 10. Por que foi necessário o uso
de linguagem figurada na revelação do ponto de vista humano? 11. Por que outra razão a linguagem bíblica é mais apropriada ou conveniente para a humanidade? 12. Em resumo, por que é de extrema importância o conhecimento da hermenêutica para a boa compreensão da Bíblia? Nessa atividade, separe um caderno para as respostas, estude a lição e depois responda as questões sem consultar o texto. Hermenêutica. Princípios de interpretação das Sagradas Escrituras. 2. Disposição necessária para o estudo proveitoso das Escrituras. Do mesmo modo que é necessário ter um sentido especial para o belo e poético a fim de apreciar devidamente a poesia, bem como é preciso ter um espírito filosófico para o estudo da filosofia, igualmente é da maior importância uma disposição singular para o estudo proveitoso das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Como é possível a alguém irreverente, inconstante, impaciente, improdutivo estudar, interpretar adequadamente um livro tão profundo e altamente espiritual como a Bíblia? Sem dúvida, tal pessoa julgaria o conteúdo dele como cego, o faria em relação às cores. Portanto, para o estudo e boa compreensão da Bíblia, necessita-se pelo menos de um espírito respeitoso, dócil, amável da verdade, paciente e munido de prudência. É necessário um espírito respeitoso. Por exemplo, o que importância um filho desrespeitoso, instável e frívolo dará aos conselhos, avisos e palavras do Pai? A Bíblia é ao mesmo tempo a revelação do Onipotente, o milagre permanente da soberana graça de Deus, o código divino pelo qual seremos julgados no dia supremo, o testamento selado com o sangue de Cristo. Todavia, apesar de tudo isso e diante de tal maravilha, o homem irreverente se encontrará como o cego perante os sublimes Alpes suíços, ou pior ainda, talvez seja tal qual o insensato que joga lama sobre um monumento artístico, admirado pelo mundo inteiro. Esse é o espírito dos primeiros cristãos, ao mesmo tempo reverente e humilde ao contemplarem a palavra de Deus. Paulo afirma também: agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Que se receba assim a Escritura, com todo respeito. E como diz o Senhor, a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Isaías 66, 2. Se a estudarem de tal sentimento de humildade e reverência, descobrirão, como disse o salmista, as maravilhas da tua lei. Salmos 119, 18. É necessário espírito dócil, obediente, para um estudo proveitoso e uma justa compreensão das Escrituras. Afinal, o que se pode aprender em qualquer estudo se falta docilidade? Aquela pessoa obstinada e teimosa, interessada em estudar a Bíblia, acontecerá a ela o que disse Paulo acerca do homem natural. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Assim, devem ser sacrificadas as preocupações, as opiniões preconcebidas, as ideias veneradas, para empreender o estudo como espírito de um discípulo dócil, tendo Cristo como mestre.
Deve-se sempre ter em mente que a obscuridade e a aparente contradição que possam existir não estão nos ensinos de Jesus, tampouco sua infalível palavra, mas sim no pouco alcance do discípulo. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Entretanto, o discípulo humilde e dócil, que abandona o Deus desse século, o qual cega os entendimentos e recebe a Cristo como mestre, verá e entenderá a verdade, pois Deus promete conduzir os humildes na justiça, ensinando-lhes o seu caminho. Salmo 25, 9. É necessário ser amante da verdade. Afinal, quem se empenha em buscar com zelo e recolher o que não se aprecia e estima, um coração desejoso por conhecer a verdade é de absoluta necessidade para o estudo das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Por natureza não possuem tal coração. Pelo contrário, guarda um coração que foge da verdade espiritual e abraça com frequência o erro. Jesus disse de si mesmo: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Além disso, ele disse que eles a aborreceram. João 3, 19 e 20. E eis que porque em sua crescente cegueira os homens passam do aborrecimento à perseguição e da perseguição à crucificação do Mestre. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2, 1 e 2. Os que com tal desejo buscam isto, estudando e examinando as Escrituras, também o acharão. Portanto, Deus glorioso, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Efésios 1, 17. E assim o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmos 25, 14. É necessário também ser paciente no estudo. Que vantagem leva uma pessoa impaciente, inconstante e volúvel em qualquer trabalho que empreenda? A virtude da paciência é necessária em tudo. Jesus, ao dizer: examinai as Escrituras, João 5,39, usa uma palavra que mostra o minerador que cava e revolve a terra, buscando com zelo o metal precioso, ocupado em um trabalho que quer paciência. Essencialmente, as Escrituras devem ser ricas em conteúdo inesgotáveis, como as entranhas da terra. Da mesma forma, certamente Deus propôs que algumas partes as Escrituras fossem profundas e de difícil compreensão. Todavia, o fruto da paciência é delicioso, e enquanto mais paciência tenha sido empregada para encontrar um tesouro, tanto mais desse fruto se aprecia e tanto mais satisfação produz. Portanto, busque no estudo das Escrituras ter tanta paciência quanto nas coisas comuns da vida. Além disso, manifeste a nobreza, tal qual o que caracterizava os de Bereia, acerca dos quais afirma a Bíblia: os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Atos 17, versículo 11. Assim você verá como esse trabalho traz o prêmio em si mesmo. Em Salmos encontramos: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para minha boca. Salmos 119 e 103. Eu amo os teus mandamentos mais que o ouro puro. 119 e 127. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. Salmos 119 e 129. Eu me regozijo na tua promessa, como alguém que encontra grandes despojos. Salmo 119,
162. Para o estudo proveitoso das Escrituras é necessário, em primeiro plano, ter a prudência de saber iniciar a leitura pelo mais simples e prosseguir para o mais complexo. É fácil descobrir que o Novo Testamento é mais simples que o Antigo, que os Evangelhos são mais simples que as cartas apostólicas. Ainda entre os Evangelhos, os 3 primeiros são mais simples que o quarto. Deste modo, comecemos pelos 3 primeiros. Em continuação ao Evangelho de Lucas, podem-se ler, por exemplo, o livro de Atos, que é mais fácil de ser compreendido do que o Evangelho segundo João, cujo conteúdo revela-se mais profundo. Tenha cautela de saber passar do simples para o complexo, para tirar proveito, e não deixá-lo de lado por parecer incompreensível como têm feito alguns imprudentes. Podemos resumir todas essas exposições naquele traço característico que os discípulos de Jesus exprimem nos momentos em que não compreendiam as palavras do Mestre. Ou seja, perguntaram-lhe sobre o significado e pediram explicação. Então lemos: quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes Marcos capítulo 4, versículo 34. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 45. O seu exemplo nesse caso, além de indicar as condições necessárias para o estudo proveitoso das Escrituras, oferece-nos a regra fundamental de que se deve observar nesse trabalho. A oração, a súplica, jamais deve se empreender o estudo sem antes pedir ao Mestre que abra o seu entendimento e ilumine sua palavra. A fonte de toda luz e sabedoria é Deus. E diz a promessa: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele lhe será concedido. Tiago capítulo 1, versículo 5. Assim agia Davi, conforme vemos em Salmo 119. Abre os meus olhos, versículo 18. Ensina-me os teus decretos, versículo 26. Dá-me entendimento, versículo 34. Pois medito nos teus testemunhos, versículo 99. Então ele pôde cantar o resultado de sua conduta, dizendo: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, versículo 103. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, versículo 99. Siga o exemplo bíblico e terá um resultado igual. Perguntas. Primeiro, por que o estudo proveitoso das Escrituras requer um espírito singular e respeitoso? 2. Por que é necessário um espírito dócil para o estudo da boa compreensão da Bíblia? 3. Por que é preciso que o pesquisador das Escrituras ame a verdade? 4. Por que ficará sem fruto aquele que ama o erro? 5. Por que o estudo proveitoso da Bíblia requer paciência? 6. Por que se necessita de prudência e bom senso no estudo das Escrituras? 7. Em que casos especiais devem-se usar tal prudência ou bom senso? Repasse cuidadosamente esta importante lição, não somente com o objetivo de responder às perguntas, mas também e principalmente com o propósito de adquirir as disposições indicadas e necessárias para o estudo proveitoso da palavra.